Olá, o Interesse Público está começando agora. Aqui você vai ver reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Ajuizada a primeira ação penal contra oficial do Exército que coordenou a repressão à guerrilha do Araguaia durante a ditadura militar no Brasil. Encontro discute a evolução de atividades das agências reguladoras na fiscalização de setores da economia, como telecomunicações e transporte. Eleições 2012. Candidatos aos cargos de prefeito e vereador devem ter as contas de campanha aprovadas se quiserem disputar o voto do eleitor. E veja também, em Uberlândia, o Ministério Público Federal pede retirada de dicionário do mercado por ofensa a ciganos. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Vitória contra a corrupção política no Brasil. Em novo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a partir das eleições municipais deste ano, só pode ser candidato o político que tiver as contas de campanha aprovadas. A proposta de reduzir cada vez mais as chances de políticos corruptos serem eleitos como representantes do povo brasileiro sempre foi defendida pelo Ministério Público Federal. Este ano vai haver eleições nos 5.564 municípios do Brasil. A disputa pelos cargos de prefeitos e vereadores promete ser acirrada. Mas, desta vez, o Tribunal Superior Eleitoral apertou mais o cerco com relação às exigências para os candidatos. Em resposta a uma consulta pública, os ministros do TSE firmaram entendimento de que só pode concorrer ao pleito político quem tiver as contas de campanha eleitoral de 2010 aprovadas. Nas ruas, quem vai votar nas próximas eleições aprovou a decisão. É corretíssimo isso. Político principalmente, porque eles estão lá porque nós escolhemos e colocamos lá. Segundo o levantamento do TSE, 21 mil políticos tiveram as contas rejeitadas em campanhas passadas. Sobre as eleições de 2010, não existe um balanço exato. Diante da nova determinação, os candidatos vão ter que apresentar comprovantes de gastos e receitas realizados em disputas eleitorais. Eles só poderão concorrer às eleições se as contas forem aprovadas. A vice-procuradora-geral eleitoral ressalta que a proposta sempre foi defendida pelo Ministério Público Federal. Para ela, a medida é uma vitória contra a corrupção política no Brasil. É importante para a democracia brasileira, é importante para a população brasileira, para o cidadão brasileiro. Quando há um desvio de dinheiro público, na verdade é um dinheiro que vem da população brasileira, um dinheiro que a população investe em impostos, não é? Para que haja melhorias na qualidade de vida, na saúde da população, nas escolas. E é um dinheiro que simplesmente vai para finalidades as mais diversas, inclusive, muitas vezes, para enriquecer o administrador. Em 2000, foi criado no país o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Integram o grupo 51 instituições que lutam para acabar com essa prática que afeta grande parte dos gestores públicos. Jovita Rosa, que é do movimento, afirma que a iniciativa do TSE representa um passo importante para a mudança de hábitos dos administradores públicos e possíveis candidatos às disputas eleitorais. De imediato ganhamos todos da sociedade, sabe? E os próprios políticos também, que a partir do momento que por um lapso ou por alguma coisa que ele não considerava importante, porque não havia punição nenhuma, agora ele terá mais cuidado e fará a prestação de contas mais adequadas, de forma que ele não seja prejudicado. Vamos abrir os olhos, porque o nosso voto, ele tem valor, ele tem valor, ele tem valor. Em Minas Gerais, uma polêmica gira em torno de dicionários, verbetes e ciganos. A comunidade cigana de Uberlândia se sentiu ofendida por causa de uma definição considerada preconceituosa e reclamou ao Ministério Público Federal.
São mais de 5 milhões de ciganos em todo o mundo e é no Brasil que vive a maior população, com 800 mil representantes. A imagem dos ciganos no inconsciente popular coletivo é de um povo alegre, que gosta de música e dança, usa trajes coloridos e sabe ler a sorte. Mas a realidade não é bem essa. Kleiber é de descendência cigana e mora com a família em Uberlândia. Ele é funcionário público e rejeita o estereótipo que costuma ser associado à comunidade. Ele classifica como preconceituosa a visão distorcida e não concorda, inclusive, com o significado dado à palavra cigano no dicionário Wise. Só quem pertencente da etnia sabe o efeito moral que ele causa para a gente. A autoestima da gente fica abaixa. Eu acho até bom a mídia, a imprensa estar dando essa cobertura, porque é uma alavanca para o pessoal ver e procurar saber que não é nada disso que as pessoas pensam. Cigano, realmente somos todos iguais. Para mim, só tem uma raça, a humana. Ciganos como Kleiber argumentam que o significado do verbete neste dicionário, o dicionário Wise, traz denominações pejorativas, como agiota, sovina, apegado ao dinheiro e aquele que trapaceia. Marcos e Nelson também são ciganos e moram em Uberlândia há 35 anos. A família é grande, com mais de 100 pessoas. Eles afirmam que são a prova viva de que os ciganos são pessoas comuns, como todas as outras. Contam que todos têm endereço fixo, os filhos vão à escola e desabafam. Nós não temos o costume de sair de porta em porta pedindo as coisas e botando crianças na rua para pedir, para mendigar. As nossas crianças não trabalham, vivem dentro de casa e escolas. E nós temos nossos costumes de negócio, nós somos trabalhadores, não dependemos de ninguém e não vivemos de malandragem nem de falcatrua. Jamais se ouvir um cigano ir preso por um roubo, por um assalto ou por uma coisa assim que venha a contaminar a popularidade, não existe essas coisas. A polêmica ganhou as ruas e mesmo quem não é cigano e nem descendente condena a discriminação. Eu acho que está errado, né? Todo mundo tem o direito de viver igual, né? De uma certa forma está discriminando o jeito de viver deles, né? Eu acho que eles são seres humanos como a gente mesmo. Preconceito, não é? Para mudar essa realidade, o Ministério Público Federal em Uberlândia entrou com uma ação civil pública contra a editora Objetiva e o Instituto Wise, pedindo a retirada imediata de circulação das edições do dicionário Wise. O objetivo é obrigar que as empresas responsáveis pelo dicionário tirem as denominações pejorativas do verbete cigano nas próximas edições. Entendemos que esses termos pejorativos atentam contra uma raça, contra uma nação, que é a nação cigana. É importante que haja mudanças, sim. É importante que haja um novo entendimento sobre essa questão. A notícia do preconceito chegou ao Ministério Público Federal em 2009, pelo cigano Kleiber, que se sentiu ofendido com a definição em vários dicionários. Depois de pedidos de informações, o procurador enviou recomendação para a correção do problema. Mas a editora Objetiva se recusou a cumprir. Há uma semana, a Justiça Federal em Uberlândia negou o pedido de retirada do dicionário Wise, mas o procurador responsável pelo caso informou que vai recorrer da decisão. É papel do Ministério Público defender interesses de minorias, que é o caso do povo cigano. E o Brasil, inclusive, já assinou tratados internacionais nesse sentido, de abolir toda e qualquer discriminação. E na nossa Constituição Federal tem uma previsão expressa sobre isso. É por isso que o Ministério Público Federal atuou e vai continuar atuando. No próximo bloco, assinada em Brasília a primeira ação penal contra o oficial do Exército que comandou a repressão de militantes da guerrilha do Araguaia e a proposta de criação de uma ouvidoria para o Ministério Público Federal. Veja a seguir.